Deixa eu colocar o relato do Haddad, então. Vamos acompanhar aqui, pessoal. Olha só. Que aí teve alguns desdobramentos aí, retornos da PM a respeito dessa questão. Eu queria dar uma informação para vocês. Aconteceu um episódio um pouco desagradável ontem, que eu queria reportar. Eu estava chegando na minha casa depois do evento no Lago São Francisco e o meu carro foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, de uma forma um pouco ostensiva, mas rápida. Eu estava chegando na minha casa. Eu entrei em casa e achei um episódio relativamente normal. Acontece, né? De você estar fazendo uma ronda. Mas o meu carro, depois que me deixou em casa, ele foi acompanhado por essa viatura da polícia durante muito tempo. E de uma forma um pouco ostensiva e intimidadora. Eu não sei o que aconteceu, quero crer que possa ter havido alguma confusão, espero que tenha havido uma confusão, mas o meu motorista ficou muito assustado pela maneira como isso aconteceu. Então, nós estamos levando essas informações para o governo do Estado, primeiro para informar do episódio, esperando que ele se esclareça, mas para resguardar a segurança das pessoas que me acompanham e a minha própria segurança. Ministro Haddad, só uma dúvida, o senhor falou de uma maneira ostensiva, o que seria esse tipo de quando você situação? Quando você emparelha o carro, quando você chega muito perto, você está com o carro, você chega muito perto atrás, quando você estaciona, a pessoa estaciona também. Seria uma viatura da Polícia Militar? Polícia Militar. Eu vi. Você estava indo para casa, é isso? Eu estava chegando em casa. E eles acompanharam o senhor chegando em casa? Não. Eu repeti para não haver dúvida. Eu estava chegando em casa, sabe aquela luz que você põe assim no para-brisa para ver quem está dentro? Sim. Teve uma abordagem desse tipo. Eu não estranhei, porque às vezes eu vejo viatura, pode ter havido uma confusão, e eu não dei nenhuma importância ao entrar na minha casa. A importância que eu dei foi agora, quando eu soube do episódio que aconteceu ontem, porque foi depois que eu entrei na minha casa. E aí o que aconteceu depois? O que eu estou falando. O meu motorista foi acompanhado de uma forma estranha, uma pessoa que me deixou em casa, quer dizer, meu motorista, foi acompanhada de uma forma estranha, um pouco ostensiva, você emparelhar o carro, colar no para-choque traseiro, acompanhar, estacionar. Ele quis saber o que ele podia fazer, ele entrou num estacionamento de um hotel para... Para despistar isso, não? Não para despistar, para buscar saber o que estava acontecendo. O que você faria no lugar dele, entendeu? De alguma maneira, o senhor acredita que pensa um pouco. A polícia sabia que era o carro do senhor, obviamente, porque o senhor tinha acabado de... Eu não sei se sabia. Eu estava... tem uma pequena rua, assim, que dá na porta da minha casa. Uma ruazinha que dá na porta da minha casa. Eu não sei, como ela veio da Afonso Mariano Fagundes e não dessa ruazinha, pode ter havido uma coincidência apenas. Mas o senhor chegou a conversar com os policiais? Não, porque eu entrei na minha casa. Eu achei que houve uma abordagem, como pode haver, a pessoa botar um farol no carro, ver que não é nada e ir embora. E eu entrei em casa e não estava minimamente preocupado com isso. Mas o motorista depois me relatou para o doutor Hélio, né, Silveira, que é meu advogado, e nós estamos levando as informações para o governo do Estado, para as autoridades competentes, para saber o que aconteceu. Você está intimidado agora? Eu não diria isso, porque eu não sei o que aconteceu. Muita gente me acompanha e a segurança das pessoas me importa, né? O motorista estava muito assim, abalado, ainda hoje pela manhã, e ele me reportou que ligou para o advogado, ele me reportou o que ele fez. Ao invés de me incomodar ali em casa, ele ligou para o advogado para ter orientações. E o advogado orientou ele, ainda ontem à noite, de que ele deveria fazer uma descrição dos fatos para que ele levasse ao conhecimento do governo do Estado. Ministro, só uma dúvida, com relação Pode ter sido coincidência, Sim. pode ter sido confusão, mas tem que haver, no mínimo, uma apuração para saber o que aconteceu. O senhor teme que essa seja a tona da campanha daqui para frente? Isso preocupa para o futuro próximo, digamos, nesses próximos meses até a eleição? Algo desse tipo? Eu estou cumprindo a minha obrigação de levar ao conhecimento do governo do Estado
um episódio que não foi agradável e que pode ter sido apenas um mal-entendido. Mas se eu não dou a público isso, amanhã acontece alguma coisa, você não tem nem por onde começar uma investigação, né? Eu espero que não seja nada. Eu já enfrentei situações tão difíceis na vida. O senhor acionou o governo estadual via SSP? O senhor chegou a falar com alguma pessoa do governo? Eu soube vindo para cá. E quando eu entrei aqui, você viu que alguém me pediu para fazer o quebra-cabeça. Eu falei, você vai ter que trabalhar um pouquinho hoje. Era porque eu ia dar essa declaração. Eu pedi para vocês ficarem, porque eu também não queria atrapalhar o evento da OAB. E se eu falasse disso com vocês antes do evento, alguém ia acabar fazendo disso. Eu não quero fazer isso, cavalo de batalha. Eu só estou informando que, como vou entrar com uma informação no governo do Estado, eu não quero que vocês saibam por terceiros o que aconteceu. Estou dando depoimento do que aconteceu. Foi ontem voltando da São Francisco. Ontem voltando da São Francisco. Nesse momento. A abordagem inicial foi alguma coisa em torno de 10h30 da noite, alguma coisa assim, né? 10h30. Mas o que aconteceu não foi comigo, foi depois que eu entrei na minha casa. Eu vinha saber só hoje de manhã, pelo Hélio e pelo motorista, não vou nem dizer o nome para preservá-lo, que ele estava abalado até agora, porque tinham 3 fuzis dentro da viatura, as pessoas olhando para ele. Ele é um trabalhador. Ele é uma viatura foi até a casa dele? Até o final? Acompanhou ele até o final? Acredito que não, pelo que ele me relatou. Mas por um bom tempo houve esse acompanhamento. Porque uma coisa é você pedir para o cara parar, né? Assim, pede para parar. Normal, a pessoa para, quem que você é, tem documento. Se é uma abordagem, uma blitz, é normal acontecer. Ele relatou. Mas não foi isso, entendeu? Foi uma coisa diferente. Foi você emparelhar o carro, você ficar colado no carro, você estacionar e não sair para pedir documento, se apresentar. Não foi normal. Né? Ele relatou mais ou menos quanto tempo ele foi seguido por essas viaturas? Eu acho que veja bem, eu tive essas informações vindo para cá, né? Mas o que eu sei é que o doutor Hélio já está com a peça, né? Toda formatada, e vocês podem se esclarecer depois com o Hélio sobre eu só quis, eu falei para o Hélio o seguinte, falei, olha, eu vou comunicar à imprensa porque você vai entrar com um pedido de esclarecimento e tal, e não é bom que eles saibam por terceiros, vamos nós mesmo dizer o que aconteceu e esperar que, se Deus quiser, não seja nada de importante. Mas, enfim, não é um procedimento habitual, né? Eu convivo com... eu tenho... O bairro onde eu moro é muito bem guardado, patrulhado, eu tenho boa relação com todos ali, nunca tive nenhum tipo de problema, espero continuar não tendo nenhum tipo de problema, mas eu não posso deixar de reportar o que aconteceu, porque é um cidadão, como qualquer um de vocês, que tem seus direitos e que não pode se sentir inseguro na sua cidade. E até agora nenhum tipo de resposta por parte do governo? Não, mas acabou nós acabamos, nem sei se... O que eu estou dizendo é assim, nós vamos informar, reportar o episódio. Por que reportar? Porque não foi padrão. Se fosse uma abordagem padrão, não tem nada a ver. Ministro. Bate no ombro todo, né? No final você vai lá, boa sorte, acabou a sorte. Não foi uma abordagem padrão. Então, preciso informar. Tenho família, tenho amigos, eu tenho, né? Qualquer um de vocês faria o mesmo, né? Ministro, o senhor é uma figura pública. O senhor acredita que nesse momento que saiu do carro para entrar na sua casa, o senhor chegou a ficar no campo de visão desses agentes policiais? Eles teriam visto o senhor? Eu não entro em garagem, eu saio na rua para abrir a porta da minha casa. Então, possivelmente, quem estava dentro da viatura possivelmente viu o senhor. Pode ter visto. De novo, eu não posso falar por eles, né? Às vezes a pessoa está cumprindo o dever dele, tem razão para ter feito essa abordagem, confundiu a placa do carro, estava procurando um suspeito, qualquer coisa é possível. Eu estou pressupondo boa-fé. Eu quero dizer isso aqui para vocês. Eu pressuponho sempre boa-fé. A problema de verdade é que ele sempre pressupõe uma boa-fé, né, bicho? Informações aí para além do, né, após esse episódio, esse relato do ex-ministro Fernando Haddad, né, o candidato ao governo do estado de São Paulo.
o que houve? A SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ela determinou à Polícia Militar a identificação das equipes envolvidas nesse episódio, que foi relatado pelo Haddad, a respeito dessa perseguição, que, inclusive, segundo o relato, né, como o próprio Fernando Haddad disse, né, que a equipe dele vai reportar isso, né, levou essa situação à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e essa perseguição, né, enfim, a PM, essa viatura da PM, ela seguiu esse motorista do Haddad durante 40 minutos, na noite de terça-feira. Bom, e aí a SSP, então, ela determinou que a secretaria, então, ela apure as circunstâncias do caso. O secretário, que é o Oswaldo Nico Gonçalves, ele entrou em contato com o Haddad para ter mais informações complementares sobre o trajeto do motorista, sobre a situação relatada. E segundo a informação da própria SSP, na busca justamente para tentar entender aí nesse processo do trajeto, né, de quando o motorista deixou o Haddad, quando ele saiu, a situação relatada ali, para justamente ter mais elementos que contribuam nas investigações. E aí, enfim, o relato como um todo, a gente viu aqui, né, todo ele detalhado, o motorista, ele, por conta, segundo o advogado, que é o doutor Hélio Silveira, que é o advogado da campanha do Haddad, esse motorista, ele parou na frente de um hotel, próximo da Avenida 23 de Maio, para poder entender o que estava acontecendo, né? Para poder ver por que ele estava sendo observado pela viatura. Aí o motorista ele entrou no hotel e percebeu que os policiais eles ainda estavam no local. E aí foi conversar com eles. E aí a resposta que esse motorista teve do policial é: vaza daqui. E aí depois disso a viatura seguiu por outro caminho. Inclusive, conforme o relato que foi apresentado, o policial chegou a encostar no para-choque do carro, quando estava ali, né, acompanhando o motorista. E também, segundo o relato do motorista, esses policiais eles estavam portando fuzis. Como o Haddad, inclusive, endossou aqui, falou nesse relato, né, na entrevista com os jornalistas, não sabe exatamente qual que é o motivo dessa ação, que possivelmente pode ter sido, inclusive, uma confusão, enfim, né, o motorista talvez ter sido confundido, que é algo bastante constante, inclusive, da ação policial, né, mas os confundidos, a gente sabe muito bem quem são, da polícia. Alguém até aqui falou, né, será que o motorista era um homem negro? Eu não sei dizer, pelo que eu estava acompanhando, essa informação especificamente não foi colocada. Que é uma informação relevante por conta, enfim, dos casos que a gente sabe de violência policial, né? Violência e letalidade policial, inclusive, né? As consequências aí que a gente acompanha. Mas então, a partir desse fato, vai ter, né, uma investigação, um inquérito aí, possivelmente deve ser aberto, para poder apurar com mais detalhes aí, para entender o que aconteceu em relação a essa situação, a esse fato. É possível que, né, a gente sabe que a PM e as forças policiais têm uma forte penetração ideológica da extrema-direita nessas instituições, e isso pode ter provocado essa abordagem que é injustificada para com o Haddad, né, e com o motorista dele, enfim. Pode ter sido, inclusive, uma tentativa de intimidação do próprio Haddad. Também com o seu motorista ali. Enfim, é lamentável que isso tenha ocorrido. É lamentável que a gente esteja vivendo acontecimentos como esse, da polícia intimidar um candidato ao governo do maior estado do Brasil, em termos de econômicos e políticos, e eu espero que seja apurado e verificado o que de fato aconteceu. É inadmissível que candidatos sejam intimidados por forças policiais por quaisquer motivo que seja, a não ser que haja uma justificativa
muito específica para isso, né? Algo que legitime a atuação da polícia. Nesse caso, sem essa legitimação, uma investigação, um crime cometido, né? Até que Haddad não cometeu crime nenhum, né? Então, é inadmissível que isso aconteça. É muito prejudicial para o debate público, é muito prejudicial para as eleições, é muito prejudicial para o ambiente político brasileiro, que já está muito difícil. E a gente da esquerda radical tem que ficar especialmente de olho, porque se a extrema-direita está fazendo isso com o Haddad, se a gente ganhar mais força política, para a gente a coisa vai ser bem pior, viu? Então, espero que seja apurado, que haja um esclarecimento e que o Haddad não volte a ser intimidado dessa forma, porque todo mundo perde com isso. Concordo, gente. Assim, em se tratando de uma gestão de Tarcísio de Freitas e da ação da Polícia Militar de São Paulo especificamente, é no mínimo preocupante, independente do que venha a ser, né? Se é por conta do motorista identificado, se é por conta de motivações políticas, justamente por ser o motorista do Fernando Haddad, mas o fato é que é uma situação séria. Então, eu concordo com o Eribaldo. Ao longo, inclusive, da repercussão desse fato em si, né, do que está acontecendo, eu vi muita gente lembrando de algo que aconteceu na campanha do Tarcísio, lá em 2022, em que houve uma situação, eu não lembro se foi em Paraisópolis especificamente, mas numa comunidade em São Paulo, de uma ação policial em que, inclusive, uma pessoa foi morta. Então, nesse caso, é isso. Nós não, evidentemente, não podemos dizer exatamente quais as motivações, mas a gente pode trazer alguns elementos para a gente tentar entender a partir desse relato do Haddad e da apuração. Uma delas é que a gente tem, lamentavelmente, uma polícia militar, em termos gerais, na sua maioria, ideologicamente formadas e direcionadas para a extrema-direita, que tem como o PT, como o Partido dos Trabalhadores, como os comunistas, como os inimigos, aqueles que precisam serem combatidos, tem esse elemento, e tem um elemento que é, lamentavelmente, do cotidiano da violência racista que existe nesse país, que é trabalhadores, pessoas negras, serem confundidas, entre aspas, né, evidentemente, como possíveis, inclusive, bandidos, pessoas envolvidas na criminalidade, e a gente sabe como funciona a ação da polícia nesses casos, né? E então tem esses dois pontos que são importantes a gente destacar. A questão da violência política em si e também da violência policial numa estrutura de uma instituição que ela tem na sua formação ter um olhar racista sobre aquele que é tido como o suspeito, né? E como a polícia, inclusive, age de acordo com o que acontece com ela. Ou seja, nada. Como nada acontece com uma polícia que mata, então ela segue matando. Então, acho que por isso que é sério a gente tratar essa questão. Ô, gente, assim, no chat, pessoal do chat, pelo amor de Deus, vamos fazer que nem quando eu fazia com meus alunos do 5º ano, né, do 6º ano. Gente, vamos por partes. Uma coisa é o Haddad ter sido o ministro que fez o arcabouço fiscal, que tocou políticas de austeridade, e etc, etc, etc. Nós combatemos isso, é verdade, nós combatemos. Sou puto com o que Haddad, o PT, Lula, enfim, fizeram em termos de naturalizar para o campo da esquerda o neoliberalismo. Ok. Outra coisa é a polícia de Tarcísio. Ninguém sabe se foi mandado, se foi algo do próprio policial que estava ali na hora, ninguém sabe o que foi. Mas a polícia de Tarcísio ir lá no Haddad, intimidar o motorista do Haddad, intimidar o Haddad, porque na cabeça do cara, sei lá, Haddad é um comunista. E aí, se o cara faz isso com o Haddad,
que é uma figura pública, branco, famoso, conhecido no Brasil inteiro, que já foi candidato a presidente, que já foi 2 vezes ministro, o que é que eles podem fazer com Jones, com Glauber, com Sâmia, comigo, com Thalita, com qualquer outro comunista? Ô, gente, assim, então vamos... Não, Maria, eu rio junto com você. É isso, assim. A Haddad comunista é de lascar, mas é assim que a extrema-direita pensa. E aí a gente tem que trabalhar com o mundo como ele existe, não como eu gostaria que fosse. Eu gostaria de chegar na rua, Thalita, e falar com as pessoas, e as pessoas entendessem que o PT não é comunista. Mas não é assim. E a gente não vai falar com as pessoas e agir no mundo de uma maneira idealizada, né? A gente vai... E de um jeito puramente teórico, né? A gente tem que agir no mundo como o mundo é. E o mundo é assim, né? Então, esse é o ponto, né? Então, o grande ponto é esse. Gente, pelo amor de Deus, se os caras estão fazendo isso com a Haddad, se a pessoa não arruma um jeito desse tipo de intimidação política ser findada, o que é que a gente vai estar relevando amanhã porque eu não curto o Haddad? E o que é que daqui a pouco não vai acontecer com a gente, que é um campo historicamente perseguido, se essa galera que intimidou Haddad tiver mais poder ainda? Então, vamos ter uma dosezinha de racionalidade prática, né? Tá bom, gente, olha, é isso. Eu acho que, enfim, né? Hora de brincar, hora de brincar. Hora de falar sério, vamos falar sério, né?